Meus amigos, eu quero falar algo muito legal com vocês. Deus é Deus de humanos. E a gente tem um problema. Sabe qual é? A gente compara Deus. E aí você vai pensar assim, não, Duda, mas eu não tô comparando mais Deus. Eu não fico achando mais que o homem é maior que Deus. Não, eu me converti, agora passou tudo. Não. Meus amigos, não é sobre isso que eu tô falando, não. A gente compara Deus sem perceber. A gente acha que Deus olha como o homem vê. E a gente acha também que Deus cobra o homem como o homem cobra o homem. E Deus e o homem não são a mesma coisa. Entre Deus e o homem existe um abismo de diferença. Existe uma diferença entre criador e criatura. E dentro desse abismo existe uma corrente muito grande de misericórdia. E por isso que eu posso afirmar que Deus é Deus de humanos. E glória a Deus por isso. Certa feita estavam levando a Arca da Aliança para um lugar. A Arca da Aliança é a presença de Deus. E Uzá, um rapaz que estava junto, tentou segurar a arca porque os bois tropeçaram e a Arca da Aliança ia cair. E aí ele foi, estendeu o braço para pegar a arca, mas aí por irreverência acabou morrendo. Que B.O. Morreu por irreverência. Falta de respeito, talvez. Tentando ali ajudar. Não, ele não pensou em ser perverso. Ele não pensou em ir contra as normas. Ele não pensou em nada na maldade. Ele só, talvez por impulso, ninguém sabe, eu só sei de uma coisa. Ele morreu tentando ajudar. Davi, que estava perto, eu imagino, ficou com medo. Ou então ficou sabendo disso e ficou com medo. Foi isso que a Bíblia fala. Davi temeu, ficou com medo de Deus. E se sentiu contrariado. E eu acho que esse sentimento, ele é muito complexo. E só Davi estando aqui nesse vídeo para explicar. Mas ele pergunta a Deus, como é que a gente vai levar a Arca da Aliança assim? E é interessante porque essa pergunta ela soa pra mim com um peso assim. Como é que a gente vai levar a Arca da Aliança? Se tentando ajudar a gente erra. Mais tarde, levaram a Arca da Aliança pra cidade de Davi. E Davi naquela festança, naquela alegria, transbordando. Eu imagino ele dançando pelo meio da rua, olhando pra galera, fazendo, poxa, alegre demais. Mical, a mulher que tava perto, olhou pra Davi e fez bem assim. Tá sendo vulgar? Coisa assim não se faz. Davi, você tá feliz, mas opa, você errou. Meus parabéns. Davi dançando alegre ali, ele simplesmente se justifica diante desse comentário. Davi não teve mais medo. Agora ele tinha resposta quando Mical falou isso. Ô, Davi, tu tá sendo vulgar, tu tá dançando aí na rua. E aí Davi, agora não. Davi, ele responde. Interessante que erros acontecem mesmo, meus amigos. Mas dessa vez não. Davi foi espontâneo, ele fez arte, ele tava dançando, ele tava feliz, ele tava, como ele mesmo disse, perante a Deus. Por incrível que pareça, a nossa conversa não é sobre o que é pecado e o que não é pecado. A nossa conversa não é sobre, poxa, o erro de usar, mesmo querendo acertar, e Davi sendo acusado de um erro, sendo apenas espontâneo. Não é sobre o que é pecado e o que não é pecado. A nossa conversa aqui é simplesmente a humanidade diante de Deus. Porque Deus cria o homem e não cria semideuses. Deus cria mentes pensantes e não fenômenos. O princípio não é errar. O objetivo não é esse, definitivamente. Mas é dar cara a tapa para nos rendermos ao Senhor. Humanidade é Davi ter tido medo e ter perguntado ao Senhor. Humanidade é Davi ter dançado. Humanidade é Davi ter se justificado às acusações da seguinte maneira: e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei a olhos humanos. De fato, o meu perdão é para todas as vezes que por medo de errar eu não dancei perante ao Senhor. E larguei de mão a harpa, a lira, os tamborins, os chocalhos, os cimbalos, toda aquela dança, toda aquela arte por medo de errar. Meu perdão é por isso. Pelos meus sentimentos mais humanos e coisas que a gente faz diante de Deus. Deus é criativo no entendimento dele. Uzá morreu querendo acertar. E Davi foi espontâneo e teve justificativa, estava dançando perante a Deus. Ele foi humano e foi alegre diante de Deus e para Deus. Às vezes, querendo dar oferta de maior valor, Deus nos cala porque Ele nos quer. Se Adão saísse nu de trás daquela árvore, Deus não iria. Quanto mais menino, quanto mais humano, mais o sacrifício de Cristo naquela cruz vale. Porque para esses, os miseráveis, nós humanos, Deus é Deus de humanos.
A verdade é que é homem sendo homem. E Deus virando homem em favor, mas em favor de homens como Adão, miseráveis. Por fim, qual é a finalidade, A nossa discussão. O que nos resta é a deliciosa presença. Essa é a verdade. É a presença na nossa frente, igual estava na frente de Davi. E qual é a nossa função? Dançar, meus queridos. Dançar mesmo que pareça estranho. Simplesmente isso. Então, se você está desencorajado por você mesmo, saiba que Deus é criativo no entendimento dele. A humanidade de seres que se tornam espirituais dia após dia, porque buscam ser parecidos com o Senhor. Mas nessa caminhada, se tu sair nu de trás da árvore, Deus não vai rir. Ele vai colocar em você roupas de pele de cordeiro, coisas bem mais elaboradas. Não impeça que seu medo ou que a sua força, seja mental ou seja física, ou seja do que você consegue fazer, impeça do que Deus quer fazer naturalmente, diante dos seus erros, diante dos seus acertos. Mas ame a Deus. Ame a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem ao Senhor. Ame a Deus. Seja apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonada por Deus, porque Deus é Deus de humanos, porque Deus cuida de nós, porque foi assim que Deus olhou para Davi. Deus não deixou com que a essência de Davi, cuidando de ovelhas, se perdesse. Deus não permitiu com que ele, diante de todas as riquezas, diante de todos e diante de todas as coisas, Deus não deixou com que Davi se perdesse diante disso, porque Davi amava Deus e todas as coisas cooperam. Davi foi um cara muito humano. Davi, ele escreveu muito. Davi, ele cantou pra caramba. Davi, ele dançou. Davi se justificou diante disso. Davi errou. Davi pecou. Davi se arrependeu. Davi chorou pra caramba também. Davi arcou com consequências. Davi viu o povo errar. Davi viu o povo se redimir. Davi louvou ao Senhor. Davi tirou conclusões. Davi foi apaixonado por Deus. E todas as coisas cooperaram. Davi voltava pro início, porque Davi, ele era humano. Isso não quer dizer que ele era carnal. Davi buscava a espiritualidade no Senhor, mas ele era renovado por Deus, porque Deus é Deus de humanos. Davi, ele não olhava para Deus como um amuleto, igual Saul olhava para Deus. Davi olhava para Deus como o mesmo Deus que esteve com ele enquanto ele apacentava ovelhas. E o Senhor, ele foi da mesmíssima forma com Davi, do início ao fim. Porque Davi foi humano, mas ele foi amigo de Deus. Porque Deus é Deus de humano. E Deus é Deus amigo de humano. Que Deus nos dê graça para isso, para sermos conforme a vontade dele. E muitas vezes a vontade de Deus é que a gente dance. Deus quer que a gente aprenda com essas coisas. É isso. Fui. Boa semana, galera.